Você chega e vê o chão coberto por um tapete espesso, úmido, alaranjado. O ar tem um cheiro doce e forte que gruda no nariz. Moscas dão voltas, pássaros se aproximam e recuam. E no meio de tudo isso, caminhões despejam mais e mais cascas, bagaço e sementes de laranja num canto esquecido de um parque tropical. Parece errado. Parece uma cena que ninguém deveria permitir. E, no entanto, tudo ali aconteceu com autorização, com placas, com gente olhando. A curiosidade te trouxe até aqui porque a pergunta é irresistível. Por que alguém espalharia sobras de laranja numa área protegida? E como isso poderia gerar um desfecho que, tantos anos depois, deixaria todo mundo de boca aberta? A resposta é mais incrível do que parece, e nós vamos descobrir como o experimento das laranjas é uma das maiores conquistas científicas que tivemos neste século. Para entender essa história, primeiro olhe para o mapa. A Costa Rica ocupa um pedacinho mínimo do planeta, mas concentra uma fatia enorme da vida conhecida. Mesmo assim, há feridas. A segunda é a comida do solo. Essa mesma camada vira alimento para micro-organismos, que quebram a matéria e devolvem nutrientes à terra. O chão fica mais fofo, mais úmido, mais vivo. A partir daí, a sucessão natural, essa escada silenciosa que a natureza sobe quando tem chance, entra em ação. Semente cai, broto sobrevive, muda cresce, copa se fecha e o ciclo se reforça. Há condições que ajudaram muito. A área ficava longe de cursos d'água, reduzindo o risco de escorrer nutrientes em excesso para riachos. O clima quente e úmido trabalha sem férias, mantendo a pequena vida do solo ativa ao longo do ano. E o resíduo depositado vinha de lotes, sem uso de pesticidas naquele ciclo, afastando um problema que poderia ter matado a história no berço. Nada disso é detalhe pequeno. Em ecologia, o contexto é meio caminho andado. Antes de seguir, um recado rápido e sutil, no espírito direto do canal. Se esse tipo de história, que une ciência e vida real, faz sentido para você, um gesto de apoio ali embaixo ajuda a manter investigações como esta no ar. É simples e já faz diferença. Voltando ao enredo, o projeto original parecia ter morrido no dia em que a justiça mandou parar. Mas a vida continuou trabalhando no escuro. Quando alguém, muitos anos depois, voltou com régua e caderno, achou um resultado que ninguém tinha planejado medir. E esse resultado não traz apenas beleza. Ele traz um recado prático. Quando áreas muito degradadas voltam a abrigar árvores e solo vivo, o carbono deixa o ar e passa a ficar guardado em troncos e camadas de terra. É um ganho duplo, restauração e clima. E, neste caso, com custo baixo, porque o motor do processo é resíduo que já existia e precisava de destino. A moral não é espalhe qualquer resíduo em qualquer lugar. A moral é desenhe pilotos sérios, com regras simples e firmes. Escolha áreas realmente cansadas, longe de água e de casas. Use material limpo. Meça antes, durante e depois. Publique os dados. Estabeleça limites de volume e de tempo. Crie gatilhos de pausa se algo sair do esperado. Envolva universidade, órgão ambiental e comunidade. Quando o processo é claro, o debate sai do grito e entra no ajuste fino. A história das laranjas também abriu uma trilha para outra pergunta. Será que outras sobras agrícolas podem acelerar a volta da mata nos trópicos? Uma aposta recente recaiu sobre a polpa de café. O desenho foi simples e honesto. Uma área recebeu uma camada grossa de polpa. Uma área igual ficou de fora. Pouco depois, a diferença saltou aos olhos. Árvores jovens mais altas, copa cobrindo a maior parte da área tratada, capim invasor enfraquecido, solo mais nutritivo. O mecanismo parecia repetir o que vimos com as laranjas, sufocar o que segura o sistema no passado
e alimentar o que empurra para o futuro. Claro que vieram alertas. Polpa de café fresca tem cheiro pesado, atrai moscas e incomoda a vizinhança. Nutrientes como nitrogênio e fósforo, se chegarem a lagos e riachos, podem causar desequilíbrios. E, se houve defensivos no cultivo, traços podem acompanhar a pilha. Por isso, os testes foram longe de água, com limites claros e monitoramento. Se a ideia crescer, precisa crescer com regra na mão. A lição das laranjas é clara. Quando a conversa é aberta e os dados são públicos, a chance de erro cai. Quando a conversa é confusa, o projeto perde apoio antes de dar qualquer resultado. Enquanto a restauração aprendia com cascas e polpas, outras frentes tentavam transformar a própria sobra em produto. Há quem separe moléculas valiosas da casca para a indústria de alimentos e cosméticos. Há quem misture pó de casca seca com polímeros de fonte renovável para fazer copos e embalagens que voltam ao solo sem culpa. Há quem produza filamentos de impressão com cor e textura que lembram a fruta, aproximando design e reaproveitamento. E há quem aposte em energia gerada a partir de resíduos orgânicos, reduzindo a pressão sobre madeira nativa. Nada disso dispensa o básico, reduzir desperdício e melhorar processo. Mas troca a velha dupla aterro e queima por caminhos mais inteligentes. Até o mundo da construção começou a olhar para fibras de origem vegetal. Quando tratadas e prensadas, elas formam painéis firmes que podem entrar em móveis, divisórias e soluções temporárias. Ninguém está propondo trocar viga de concreto por tábua de salada. A proposta é abrir o leque de materiais de baixo impacto para usos específicos. O ponto que conecta tudo isso à cena do parque é o mesmo resíduo. Deixa de ser fim de linha e vira começo de cadeia. Voltemos ao cenário que te trouxe aqui. Uma estradinha de terra corta a paisagem. De um lado, o terreno que não recebeu casca, claro, seco, com capim dominando. Do outro, sombra fresca, tapete de folhas, pássaros fazendo barulho, insetos trabalhando, troncos crescendo e trepadeiras desenhando curvas no ar. A fronteira é tão nítida que parece mentira, mas não é. É o que acontece quando o sistema recebe um empurrão na direção certa e ninguém aparece para atrapalhar. Há também uma lição de comunicação. Na época, as imagens dos montes escuros e do cheiro ruim ganharam a narrativa. Ela era convincente, e não sem motivo. Parques são lugares de cuidado, e ninguém quer ver cena de descarte dentro deles. O problema é que a história parou ali por muito tempo. Faltou acompanhar. Quando anos depois alguém voltou e mostrou o que tinha acontecido, o enredo ganhou o outro capítulo. Isso vale para qualquer projeto ambiental. Começar é importante. Voltar e medir é tão importante quanto. Em tempos de metas climáticas e pressa por soluções, é tentador procurar atalhos. Talvez este seja o recado mais valioso desta história. O atalho não é qualquer coisa vale se for por um objetivo nobre. O atalho é: faça o simples com método. Quando você recupera processos ecológicos, o carbono entra no pacote como consequência. Quando você força números e esquece o resto, o resultado costuma cobrar juros mais tarde. Floresta não é gráfico, é tecido vivo. Você pode estar pensando: funcionou ali e aqui. A resposta correta é cuidadosa. Depende. Bioma, solo, clima, histórico de uso, tipo de resíduo e vizinhança mudam tudo. O que dá para copiar é o desenho de como testar. Começo pequeno, meta clara, limites definidos, acompanhamento público, distância segura de água, cuidado com odor, resíduo rastreado. Se caminhar bem, amplia um pouco. Se der errado, recolhe e aprende. Ciência aplicada é assim, transparente, gradual e responsiva.
Agora sim, dá para encarar o título de frente. O que aconteceu 20 anos depois? Aquele amontoado de cascas, que um dia cheirou mal e pareceu agressão, acabou sufocando o capim invasor, alimentou o solo e abriu caminho para uma mata jovem, diversa e densa. O antes e depois é quase inacreditável, mas está lá, em fotos, em medidas, em árvores que exigem 3 abraços para circundar o tronco. A surpresa não é apenas estética, ela é ecológica e prática. Uma área perdida para o pasto cansado virou sumidouro de carbono, abrigo de vida e aula ao ar livre de como processos simples, feitos com critério, podem destravar paisagens inteiras. Se essa virada mudou a forma como você olha para um copo de suco para o pó de café no filtro ou para um terreno pelado na beira da estrada, missão cumprida. E, se quiser dar um sinal discreto de que histórias assim valem o seu tempo, você sabe onde clicar. Ajuda mais do que parece. No fim, fica a síntese direta. Resíduo pode ser problema ou pode ser oportunidade. Quem decide é o método, o cuidado e o tempo. Na Costa Rica, cascas de laranja deram o primeiro passo. Em outros lugares, outras sobras podem fazer o mesmo. Quando a gente abre espaço, a natureza sabe o caminho de volta.